GTA San Andreas é de fato um jogo que nos impressiona muito, e independentemente da idade que o jogo tenha, sempre vai existir alguma coisa nova sobre ele. Uma equipe muito profissional, ambiciosa e apaixonada está por trás desse grande GTA, e sua versão final ficou tão boa que até hoje ele é elogiado como um jogo muito completo e em diferentes sentidos. Mas justamente por isso que o contrário também pode valer. Ou seja, a paixão colocada no jogo foi tamanha que infelizmente muitos recursos e mecânicas ou foram alterados em sua versão final, desativados ou completamente removidos por uma série de motivos. Hoje, veremos alguns desses recursos removidos, que estão relacionados aos policiais do jogo, além de algumas informações extras sobre o modo de comunicação dos policiais em algumas conversas engraçadas, e também com a atualização de crimes, todas elas via rádio policial. Então fiquem comigo, pois o vídeo só está começando. Quando se trata de diálogos de NPCs, principalmente em San Andreas, é muito comum existir vários áudios de falas não usadas, e com os policiais não é diferente. Esses áudios que vou trazer daqui a pouco esclarecem algumas coisas e nos fazem imaginar que algum conteúdo foi cortado pouco antes do jogo ser lançado, ou que foi cancelado em algum momento do seu desenvolvimento, seja por motivo de limitação, falta de tempo para aprimorar certo recurso, etc, etc. Bom, vocês já viram alguma vez NPCs fugindo de policiais a pé em jogos de GTA? Esses NPCs fazem parte de uma das classes mais odiadas de todas da era 3D, a classe de criminosos. São eles quem roubam os carros de civis e às vezes do nosso próprio personagem. Sempre vão sair do seu veículo para brigar se forem provocados, além de terem vantagens sobre as demais classes, por geralmente possuir armas brancas ou até mesmo uma pistola. E são justamente esses NPCs que irão aparecer fugindo a pé de policiais quase sempre. Já que toquei no assunto, vamos falar primeiramente das perseguições policiais então. Vocês já repararam alguma vez esses criminosos correndo, gritando e fugindo de policiais, e que o policial sequer alcança o outro NPC, a não ser que o criminoso fique desorientado ou que nós forcemos o bandido a se atrapalhar? E caso isso aconteça, o policial vai ficar bugado e não vai saber o que fazer em seguida, como se do nada tivesse perdido a memória. Bom, mas essas perseguições estranhas e bem engraçadas certamente seriam de outro jeito, e existe uma explicação a elas. Vamos imaginar a cena da perseguição, em que o policial vê um suspeito passar perto dele. Naturalmente, o policial pediria para o suspeito parar e o suspeito também falaria alguma coisa em seguida. E justamente, podemos encontrar áudios não usados de criminosos que poderiam ser usados perfeitamente com diálogos de ordens de prisão dos policiais. Isso explicaria uma mecânica não adicionada talvez, no caso de policiais rendendo criminosos e os levando para a delegacia local. E pelo tipo dos áudios, podemos imaginar a situação de render o criminoso após uma perseguição, e outra de levá-lo algemado, talvez para dentro de uma viatura. Don't move. Do not move. I'm too big for no little cell, sir. I just got out the pen, officer. You hurt my wrist, officer. The cuffs are a little tight, sir. No one escapes my crotch rocket. Come on, officer, give me a break. I can become a chivato. Hey, let's do a deal. I'll talk. The glove compartment. Come on, man, I'll do a deal. I could read you your rights, but why bother? It wasn't me. It was my brother. Come on, officer. You know me. Whatever you say, officer. I'll be out in 3 days. Yo, man, I'm gonna make bail this afternoon. 5 arrests today, and you're number 6. Hey, I didn't do it, man! Yo, can't we talk this out? Hey, just turn a blind eye, man. Hey, you got nothing on me! Hey, this is bullshit! You got no witnesses! Bom, os áudios que acabamos de ouvir, especificamente aqueles em que os criminosos supostamente estariam com as mãos para cima, podem realmente ser ouvidos no jogo muito dificilmente,
assim que um criminoso começa a correr dos policiais. Porém, essas falas são imediatamente interrompidas por áudios de gritos genéricos de NPCs homens. Prestem atenção nas falas interrompidas na gameplay e nas falas completas que encontrei no banco de áudios. Leave me alone! Leave me alone, you goddamn cop! Excuse me, Trent. Officer, Your Honor, sir, please. Isso nos faz imaginar a possível mecânica completa que citei, do policial correr atrás do criminoso, rendê-lo e algemá-lo, pois essas três ações são uma sequência natural de uma prisão, e a mecânica só funcionaria bem com as três ações do policial juntas. Uma mecânica realmente interessante na teoria, mas na prática, vimos algo desse tipo só lá em 2008 em GTA IV, pois assim que um policial de Liberty City identificar um criminoso perto de si, seja ele um membro de gangue que cometeu algum crime recente ou qualquer pessoa que cometa agressão e que o policial consiga alcançá-lo, o homem da lei fará a abordagem mirando sua arma para o criminoso e em seguida chegará uma viatura que leva tanto o suspeito quanto o policial que o rendeu para a delegacia mais próxima. Okay, here we go. I'm going in. Keep them busy. Show me some ID. Are all these bank cards yours? Move along, there's nothing to see here. You will submit to me. Mas voltando para San Andreas, assim como dito sobre os criminosos, provavelmente algum tipo de abordagem também aconteceria com traficantes e damas da noite, pelo fato de que também existem áudios não usados deles que dão a entender uma ação policial sendo feita, em que as duas classes de NPCs falam que não viram nada ou então pedem perdão e desculpas aos policiais. Save your energy for the prison, you'll need it. Hey, man, I just paid you guys off. Officer, I just supplied the demand. Man, I don't bang. Why y'all stressing me? All right, you're coming with me. I ain't a drug dealer. I got a wife and 13 kids. What's the hold? This is discrimination. Move again and I'll shoot you in the head. I want my lawyer. This is harassment. Hey, you got the wrong guy. Please, officer, please. Sorry. Come on, officer. Would a nice girl like me be a hoe? Let's work this out someplace more private, okay? Officer, this is puro pedo. Please, my father will kill me. I'm just trying to feed my niños. My pimp will be after you. I want to do something with my life. I'm gonna be a doctor. Please don't hurt me. Please, just leave me alone. I'll do whatever you want, just let me go. Eu não saberia dizer em que momento exato o policial iria render e levar a mulher na viatura, e se isso de fato aconteceria. Mas no caso dos vendedores, o policial iria para cima deles após presenciar vendas, muito provavelmente. Na versão final do jogo, se o policial presenciar isso, vai acontecer uma troca de tiros imediata entre eles, sem que haja antes uma ordem do policial para o traficante se render. Certamente essas mecânicas que mencionei são apenas suposições, de um cenário possível em que o policial atuaria contra essas três classes de NPCs. E ainda que não existissem tais mecânicas, ou então o projeto de incorporá-las no jogo, os áudios não utilizados deixam muita margem de interpretação para interações maiores de policiais com demais NPCs de San Andreas. Outro recurso que não foi utilizado, mas que é bem provável que você já tenha visto em algum lugar, ou que já tenha se perguntado por que diabos quando a gente bate em algum criminoso em perseguição a pé, a polícia vem atrás de nós. Isso ocorre porque também outra função foi cortada da versão final. Em alguns jogos da franquia, uso de exemplo o GTA Vice City, o GTA Liberty City Stories e Vice City Stories, quando ajudamos o policial que está perseguindo um criminoso, recebemos uma mensagem na tela que diz Good Citizen Bonus, que significa um bônus de bom cidadão, que é uma recompensa dada ao protagonista pela ajuda. E essa mecânica em GTA San Andreas também existe, porém foi desativada, e além desse fato,
existem linhas de diálogo em que o policial agradeceria ao CJ por atrasar os criminosos. Come on, bitch. I'll take him now. You wanna get Good slept, work. bitch? You need more guys like you. This ain't gonna be pretty. Make it easy on yourself and run away. I don't give a fuck, dog. Just don't ruin my Take club. my hat off to you, son. Think I'm a bitch cause the way I grew up? Toe to toe, Good fool. job, son. Come on, You show me saved me the effort. toe to toe, Down off your fool. damn high horse. Run away, Thanks, man. fool. I owe you. Run away, Leave fool. it to the pros now, sir. Problem. You little You should punk. join the force. Wait. Don't expect a reward, hero. You're a Black brave fucker. kid. Come on, fool. Nice Come on. work, kid. It's your We could use funeral, someone like you in asshole. this town. You deserve a medal. É realmente muito bacana saber disso, ainda mais porque haveria uma exceção para bater em alguém na tentativa de ajudar o policial na perseguição do criminoso, já que na versão final, até se tentarmos ajudar a polícia, ela vai deixar de perseguir o criminoso e vai perseguir o CJ. Outros diálogos que encontrei no banco de áudios de vários policiais são de pedidos que eles fazem para alguém. Nesse caso, provavelmente seria para o CJ não atirar neles. Certamente seriam diálogos usados em momentos que mirássemos em alguns policiais, pois na versão final, caso o CJ mire em um policial, ele vai atirar no nosso personagem e aumentará para 1 estrela de procurado. I got a wife and kids, pal. Don't shoot me, man. You think that scares me? I got worse problems than you, kiddo. That better not be a toy gun, cause I'm shooting your ass. You gonna You're stay not gonna cool pull now. that trigger, are you? Big and tough with a gun, blah, blah, blah. Can't hurt more than divorce. More than my ex-wife would have done. You think I'm pissing my pants? Pull that trigger and your life is over, son. Hey, look over there. Half-wit. You pull it out, you better have the balls to use it. My wife left me. Just shoot. Shoot at my back. I'm gonna shoot you in the eye. Come on, son. Put the gun down. All right now, just stay calm. Além de diálogos não usados e mecânicas desativadas, e outras provavelmente descartadas, San Andreas também contaria com no mínimo mais 6 policiais. Eles dariam mais variedade às unidades específicas de cada região, pois em Los Santos haveria uma variação única para a patrulha de motos, assim como a cidade de San Fierro haveria outro policial, e em Las Venturas, igualmente. Nas regiões rurais e desérticas, haveria policiais únicos também. Esse senhor de uniforme azul e óculos frequentaria regiões rurais que estão ao redor de Los Santos e na cidade de Angelpine, que fica ao sul de San Fierro. Já esse senhor de roupa clara e chapéu frequentaria as regiões desérticas que ficam ao redor de Las Venturas e na cidade de Bayside, que fica ao norte de San Fierro. Curiosamente, essas texturas e modelos 3D estão nos arquivos do jogo ainda, só que não estão ativas. Alguns desses policiais aparecem em pequenos vídeos presentes em um mapa interativo de San Andreas que existia no site da Rockstar e que hoje podemos encontrá-lo arquivado no site Wayback Machine. E podemos encontrá-los em capturas de tela antigas que também estavam no site da Rockstar, em algumas das quais também aparecem outros modelos de policiais de Los Santos, que sequer existem nos arquivos do jogo. Como o GTA San Andreas foi primeiramente desenvolvido para o PlayStation 2 e o jogo realmente desafiava a capacidade do console na questão de memória, já que o PlayStation 2 possuía 32 MB de RAM e enfrentava limitações em vários sentidos, em comparação com seu concorrente Xbox da época, muitos desses recursos e mecânicas foram cortados, seja pelo motivo de limitação que acabo de mencionar, seja por falta de tempo no desenvolvimento naquele período. Um detalhe interessante que muitos já perceberam sobre as perseguições policiais em alguns jogos da Rockstar
principalmente em GTA 3, GTA Vice City e em San Andreas, é a comunicação deles e as informações passadas via rádio, assim que um crime é cometido ou assim que o nível de procurado aumenta. Informações essas trocadas pelos policiais, obviamente, para que eles encontrem de maneira mais precisa o suspeito do crime. Mas como essa comunicação dos policiais funciona? E que informações são essas exatamente, já que as conversas por rádio são difíceis de entender? Funciona desta forma. Quando o CJ comete um crime, as informações passadas vão seguir sempre uma ordem. Primeiro, a situação do crime em si, que é dita através de um código sempre com 10 na frente, seguido de outros 2 números. Eles representam crimes específicos de maneira mais simples para os policiais entenderem do que se trata. We've got a 1017 in. We've got a 1024 in. We've got a 1034 in. We've got a 1037 in. We've got a 1071 in. We've got a 1081 in. We've got a 1090 in. We've got a 1091 in. A próxima informação repassada será a área ou bairro em que o CJ está e sua posição nesse local, por exemplo, norte, sul, leste, oeste ou centro. Central Angel Pine, Southwest Blueberry, North Echo Beyond, West Playa del Seville, Northeast Verona Beach. E depois, a condição do suspeito, nesse caso do CJ, se ele estará a pé, na água, ou de moto, de carro 2 portas, de carro 4 portas, de lowrider, de caminhão, de barco, de avião, etc, etc. E por último, será repassada a informação sobre a cor ou tonalidade do seu veículo, seja ele claro, escuro, cinza, branco, azul, vermelho, etc. Suspect last seen on foot. Suspect last seen in water. Suspect last seen in a dark sports car. Suspect last seen in a blue 2-door. Suspect last seen in a red 4-door. Suspect last seen in a gray coupe. Suspect last seen in a custom lowrider. Suspect last seen in a gray off-road. Suspect last seen in a white limo. Suspect last seen on a dark motorbike. Suspect last seen on a red bike. Suspect last seen on a light lawnmower. Suspect last seen in a tram. Suspect last seen in a green truck. Suspect last seen in a blue snowcat. Suspect last seen in a dark helicopter. Suspect last seen in a red plane. Suspect last seen in a light speedboat. Suspect last seen in a pink hovercraft. As situações de crimes serão repassadas com todas essas informações juntas, e eu separei algumas situações completas de procura da polícia durante gameplays, com cada uma das falas legendadas, tanto em inglês quanto em português. Head to a 1024 in the Camel's Toe. Suspect last seen in a dark 2-door. We've got a 1034 in Central Dillimore. Suspect last seen on foot. Head to a 1091 in Gloucestershire Airport. Suspect last seen on foot. Head to a 1037 in Southwest Blueberry. Suspect last seen in a dark helicopter. We got a 1081 in Little Provence. Suspect last seen in a gray 4-door. A rádio policial também pode ser ouvida em alguns veículos deles em momentos aleatórios, em que os oficiais repassam informações sobre ocorrências do local em que elas acontecem. Mas às vezes, essa ferramenta de comunicação tão útil para o trabalho pode ser usado entre os policiais para fazerem piadas, ou para eles se xingarem uns aos outros. I'm fucking dying out here. Give me some help already. Ah, shut up with your moaning. We've got a hysterical old woman in Los Bruas. Says she's a witch or something. We need a squad car and an ambulance over in Palomino Creek right now. Now! Relax, asshole. People die every day. Nah, fuck you! There's a 1091 in progress in Chinatown. Which Chinatown? Chinatown in San Fierro, you chump!
We're getting in reports of reckless mountain biking in Mount Chiliad. Repeat, people are having fun. Stop it at once. Got it, Control. I'm going in. There's a 1024 in Doherty involving a lot of drugs. Copy, Controller. I'm all over it. Not you. You're just out of rehab. There's a 1037 near the Mulholland intersection. This looks serious. How would you know, Controller? You sit behind a desk all day acting like a big man. Fuck you. Fuck you, too. We got a 1071 in the Hunter Quarry area. Is anyone nearby? East Los Santos is in trouble. Essas foram as informações complementares ao vídeo que eu postei recentemente no canal sobre os policiais de San Andreas. Então, se você gostou desse vídeo, provavelmente vai adorar o outro. Clique no card ou no link da descrição para assisti-lo agora. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Havia muito que ser mencionado ainda sobre os policiais do jogo, e esse vídeo foi realmente muito necessário. E dentro de alguns meses, espero trazer mais um vídeo pelo menos sobre mecânicas também dos policiais, porém de vários jogos da franquia GTA. Então, se você gostou, compartilhe o vídeo para seus amigos e conhecidos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para sempre ficar ligado em novos conteúdos aqui no canal Fair. Agradeço a todos pela força nas últimas semanas, comentários positivos e hypes no meu último vídeo. Vocês fizeram realmente a diferença, pessoal. Agradeço carinhosamente aos membros do canal Fiscal de Like, Tatus Immortal, Catum Prods, Gabriel Florencio, Anderson Antosi, Daniel Calado, Fábio Free, Gabriel M, Waffen, Basker, Vinícius Chepe, Bianca Nascimento, Zero Pá, Quem é Você, Vicky Pires e Munelik Avikin. Gratidão a todos, pessoal. Nós nos veremos no próximo vídeo. Até mais!